Estou aqui com o professor Najib, né, um pesquisador apaixonado em programação neurolinguística, autor de um livro fantástico, As 7 Competências dos Líderes Altamente Eficazes, né, entre outros livros que o professor já vem escrevendo. Né. O autor do programa FLAE, né, que é a formação de competências essenciais aos líderes do novo milênio. É isso, professor? Exatamente. Além disso, é um pesquisador na área de aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, com especialização na área de aprendizagem pela Universidade de San Diego, Califórnia. Exato. Professor, primeiramente obrigado por ter participado com a gente nessa palestra agora de pouco aqui na Hedging Partners. E eu gostaria, né, mais uma vez, em nome dos meus investidores, dos investidores da Hedging Partners e de toda a nossa equipe, agradecer pela sua presença aqui hoje, tá? Imagina, foi muito especial. Eu aceitei o convite com muita gratidão. Essa é uma parte da minha missão, Maurício. É ajudar as pessoas a se desvencilharem das crenças limitantes. Isso é uma coisa que me dá prazer de fazer. É sempre um prazer atender ao convite de vocês. Professor, foi sensacional. Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho da palestra, né, e entre algumas coisas que naturalmente a gente tem algumas ocupações, mas foi assim perfeito. A sensação que eu tive é que as pessoas ficaram de fato maravilhadas com um pouco do que elas ouviram e aprenderam hoje, né? Eu tenho certeza, baseada até em algumas conversas do nosso break, das experiências que algumas pessoas tiveram. E eu gostaria que você me respondesse algumas perguntas, né, e falasse um pouquinho sobre a programação neurolinguística, né, sobre a PNL, para aquelas pessoas que não puderam vir, né, tiveram de repente alguma dificuldade e não puderam vir. Fala um pouquinho para a gente como é que foi, né, como é que foi chegar aonde você chegou, como é que você construiu esse currículo, ao meu ver até aqui impecável, com tanto conhecimento para poder compartilhar. E também falar um pouquinho sobre essa experiência, né, de poder ministrar isso para as pessoas, de dividir um pouquinho do seu conhecimento. Fala para mim um pouquinho. Primeiro eu queria agradecer todos esses elogios, né? Meu pai costumava dizer que para elogiar tanto um homem tem que esperar ele morrer, porque enquanto vivo ainda ele pode te decepcionar de alguma forma. Mas de qualquer maneira, o que me levou a estudar a PNL foi não ter tido uma infância muito feliz. Uma adolescência foi uma adolescência bem complicada e talvez eu tenha buscado ajuda e não consegui encontrar. Quando você busca ajuda e consegue encontrar, então eu nem sei se isso é bom, sabe? O ideal é você realmente entender, e eu entendi cedo isso aí, sem saber que o nome disso era PNL. Eu entendi bem cedo que nós todos, sem exceção, ricos ou pobres, com mais ou menos recursos, temos todos os recursos que nós precisamos dentro de nós. Eu entendi isso na prática. A vida foi passando, né? Veio então a minha vida acadêmica, e aí os meus estudos na área, porque eu sou professor, na área de ensino, você sempre vai procurando mais e mais informações sobre como fazer com que as pessoas, auxiliar essas pessoas a aprenderem mais e aprenderem melhor. Aprender para não esquecer, enfim. E como professor, eu sempre fui um curioso da área de ensino e aprendizado. Obviamente, eu me deparei com a PNL, né? A programação neurolinguística. É uma ciência, uma estratégia, uma técnica fantástica que coloca você no controle da sua vida. E quando eu digo isso, as pessoas falam, mas eu tenho o controle da minha vida, né? Basta um pouco de estudo da PNL para você entender que você está mais no controle do seu cérebro do que você tem o controle dele. Crenças instaladas dentro de você desde a sua infância e que você provavelmente não conhece elas como crença. E à medida que o estudo da PNL vem te trazendo essa clareza mental, vai te trazendo também libertação de muitas coisas que seguram o seu crescimento. Então, a PNL é uma ciência, uma técnica, uma estratégia que ajuda você a se libertar das suas prisões internas, crenças limitantes que fazem com que você deseje algo e não consiga alcançar.
Já sentiu assim alguma vez? Eu seguramente já vivi isso muitas vezes. Eu tive algumas experiências na minha vida e eu lembro bem que algumas decisões foram determinantes para que eu tomasse que eu de fato tivesse algum progresso. Eu lembro que foram inúmeras as vezes, mas muitas delas baseado em coisas que eu trouxe da minha infância e eu tinha na minha cabeça que se eu fizesse eu poderia ter um problema. Então, naturalmente, eu não demorei para tomar a decisão. Eu acho que isso não é uma coisa só minha, tá, professor? De repente tem alguma pessoa ou outra que vai se identificar com o que eu estou falando. Mas essa questão de limitações que vêm de infância ou por ter vivido alguma experiência ou pelo fato de o pai ou a mãe passar para a gente alguma informação ou então segurar a gente ali, né? E até curiosamente eu estava comentando com um amigo esses dias de pessoas que têm medo de borboleta, né? Tem gente que acredita que se a borboleta sentar no ombro ou no rosto ou no cabelo e se ela pôr a mão na borboleta e passar no olho, ela vai ficar cega, né? E tem pessoas que ao ver uma borboleta atravessam a rua com medo de cegueira. Correndo, né? Correndo, sem olhar para o lado, né? Não acredito que... Agora, professor, me esclarece, para as pessoas que vivem essa realidade, qual que é o processo para quebrar uma crença limitante dessa, professor? Eu costumo dizer que os melhores fabricantes de software de proteção contra vírus na internet, vírus de computador, são os caras que invadem o seu computador, porque eles conhecem o processo que é fabricado. Então eles criam um processo que defende. A primeira coisa para a pessoa reeditar as suas crenças e reprogramar a sua mente, isso é absolutamente possível, viu, Maurício? Deixar de ter medo é a coisa mais simples do mundo, com a técnica certa. Deixar de se sentir... É tão difícil, porque assim, tem pessoas que têm um medo que é paralisante. Ela não consegue se mexer, né? Porque aquela realidade é a realidade dela, embora não seja uma realidade de fato. Nada que está acontecendo aqui fora tem um significado diferente do que aquele que você dá. Então, para que você possa sair respondendo a sua pergunta, para sair desse processo de crenças limitantes, você precisa entender como uma crença é construída. E aí você constrói uma crença contrária, questionando essa crença anterior. E essa crença anterior, ela vai ser arquivada. Tudo que hoje você tem dentro da sua cabeça, como informação, como conhecimento, todas as experiências que você já teve até aqui, elas moldaram você. A sua vida hoje é um resultado de tudo que tem acontecido. Agora, no momento que você descobre a PNL, você descobre que também pode reeditar tudo isso. Só que agora você já sabe o que você quer para você ou não. Então, PNL é uma área de trabalho do coaching. Coaching é o cidadão que pega você do estado que você está e conduz você com técnicas e estratégias até onde você quer chegar em qualquer área da sua vida. Financeira, amorosa, acadêmica, física. Ele realmente vai te mostrar como se transformar naquilo. E isso tudo é um processo de reedição de crenças. É possível? Absolutamente possível. Absolutamente possível. Com a PNL, você aprende a fazer isso na sua vida. Em qualquer área, viu, Maurício? Hoje nós falamos sobre os investimentos. Sim. Como se tornar uma pessoa rica. Que quando alguém ouve isso daqui, fala, nossa, eles estão falando de como se tornar rico. É até um tabu. E não tem nenhum problema com isso. Todo mundo corre atrás de uma melhor condição financeira. Precisa parar de correr atrás de uma melhor condição financeira e ser o dono dessa condição financeira. Porque até o termo, estou correndo atrás do dinheiro, isso não tem fim. Correndo atrás do dinheiro é sempre atrás do dinheiro. Isso cria uma maneira de ver o dinheiro aqui dentro. Dinheiro não deveria ser um tabu para discutir. Porque, na verdade, é o que ele traz para você, que são os bons sentimentos de conforto, de segurança, de uma boa comida,
Tudo isso é provido pelo dinheiro. Só que você carrega as crenças dentro de você de que dinheiro é bom, mas não precisa ter muito. Só o suficiente. E o suficiente é pouco, viu? O suficiente é sempre pouco. Tem sido bem pouco. Então, é só construir uma crença contrária e abastecer ela. Aí a PNL dá toda uma ferramental, né? Toda uma maneira de ensinar você a construir uma experiência positiva em cima daquilo. Posso só fazer um parênteses? Sim, fica à vontade. 2 pessoas tiveram um acidente de carro. Uhum. Uma se tornou um exímio piloto depois desse acidente. A outra não consegue nem entrar dentro de um carro mais. Foi o acidente de carro que mudou as 2 pessoas? Ao meu ver, foi como cada uma encarou a situação que levou elas para a situação que elas vivem hoje. Provavelmente aquela que se tornou um exímio piloto tinha dentro de si crenças para lutar contra aquele evento e transformar o significado daquele evento em algo que pudesse lhe ser favorável. Perfeito. Enquanto a outra tinha um conjunto de crenças dentro dela que fez com que ela não conseguisse lutar contra o evento. E ele se tornou uma pedra de tropeço, uma âncora, seja lá a analogia que você quiser fazer. Então, não é o que acontece na nossa vida. É o significado que você aprende a dar para aquilo. Você não é isso que você se tornou hoje e acabou. Ponto final. A PNL te dá essa liberdade. Eu posso criar uma edição nova de mim? Pode. Você pode ser uma edição revisada, no meu caso um pouco ampliada, a cada dia. Sim. Você decide o que vai fazer com você. Mas a PNL te dá o poder de decidir de fato. Agora eu sei o que eu coloco na minha cabeça todos os dias de manhã para editar uma crença que vai me favorecer daqui a uma semana, um mês e o resto da minha vida. Perfeito, professor, perfeito. Bacana, professor, bacana essa visão que você está dando para a gente aqui, dessa questão toda da PNL. Mas me esclareça uma dúvida. Para a maioria dos investidores, né, quem já começou a investir, tem uma certa facilidade para lidar naturalmente com os números, né? E para aquelas outras pessoas que ainda não investiram, não investem, que é uma grande maioria da população, elas têm uma certa restrição, porque tem uma zona que eu posso dizer que é uma zona de conforto, né? Ela sabe que se ela não investir o dinheiro, ela não tem um risco naturalmente nenhum atrelado a esse valor. E quando ela investe, às vezes tem um risco, às vezes não tem um risco, mas mesmo assim, né, aquele desconhecido faz com que ela não tome nenhuma decisão. E naturalmente o tempo passa. Dá um exemplo para a gente, professor, como uma pessoa conseguiria sobrepujar esse tipo de comportamento, até mesmo esse tipo de relação com o dinheiro, com os investimentos? Como é que seria uma ponte de ajuda para que essa pessoa saia dessa situação? Engraçado que você falou zona de conforto, né? Sim, usei esse termo. E ela é conhecida como zona de conforto, mas ela não traz nenhum conforto. Então ela nem deveria receber esse nome. De fato, faz sentido. A zona de conforto deveria ser vista como a zona de falta de risco. Isso é que é conforto, é não ter risco. Se eu tenho pouco risco, lembra que eu falei numa outra ocasião que o nosso cérebro não foi projetado para nos fazer feliz? Sim, lembro dessa conversa. Sim. E esse é um ponto. O nosso cérebro foi projetado para nos proteger. Enquanto eu estou ali com o meu salário do mês, naquele emprego que eu tenho, há anos trabalhando ali, isso me dá segurança, entre aspas. Porque quem quer realmente segurança tem que morar no Carandiru, né? Tem muita segurança em volta ali para ele. Não há segurança, não há absolutamente nenhuma segurança. Só que isso é uma decisão tomada lá dentro do cérebro da pessoa, baseada num banco de dados fortemente protegido chamado crenças. Então é preciso que ela, que quer crescer financeiramente, se você perguntar para todo mundo hoje, quem aqui quer ganhar mais? Todo mundo vai falar, eu quero. Duvido que uma pessoa no meio da plateia, como nós fizemos a palestra agora há pouco. Sim, verdade. Quem quer ganhar mais? Todo mundo levantou a mão. Quem quer ganhar menos? Ninguém levantou a mão. Agora, é como a piada, né? Todo mundo quer ver Deus e ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Para que ele possa trabalhar essa crença a respeito do risco, ele precisa entender
o que é que o investimento pode proporcionar para ele, e não o que o investimento só é. Olha, você vai investir nisso, e você pode ganhar isso, mas tem esse risco. Essa não é uma conversa para editar uma crença. O que esse investimento vai proporcionar a você de alegria? Quais são os riscos de você ter mais bons sentimentos de conforto depois do investimento? Quais são os riscos de você ficar mais bem sucedido financeiramente? Quais são os riscos de você usar um carro melhor? Uma roupa melhor? Quais são os riscos? Eu estou te oferecendo o risco de você... Entende como mudou? Sim. Não é o risco de perder. Me invertendo as coisas. Lógico. PNL é isso. Eu trabalho no positivo. Não é uma linguagem positiva, é a linguagem ideal. Se eu tenho uma criança brincando aqui e eu tenho uma tomada de força ali e eu não quero que ela vá mexer na tomada, o pior de todos os pais, o pior de todos os adultos vai dar a seguinte instrução sem saber que está dando a instrução errada. Não mexe ali. A criança fala, ali aonde? Por que não? É muito mais fácil direcionar a direção contrária. Ó, mexe lá. Então, voltando para o investimento. Quais são os riscos? De você ganhar mais? Nossa, tem uma margem boa de risco de você ganhar mais. E na verdade é o que é. Sim, de fato. Você está investindo dinheiro com o risco de ganhar mais. Ninguém investe o dinheiro com risco de perder. Sim. É claro que nós estamos trabalhando com investimento, eu não sou um especialista na área de investimento, você sabe muito bem disso, eu sou um especialista na área de reprogramação mental, mas eu posso te ajudar a reprogramar qualquer coisa dentro de você, inclusive sair da zona de conforto para poder ter uma condição financeira melhor. Se você aprender a focar a crença nova, a edição da crença nova naquilo que você quer ter e não no que você não quer ter. Todas as pessoas, aliás, o Brasil hoje em dia já tem muitos milionários aí abaixo de 20 anos de idade. De 20 a 25 tem bastante gente já se tornando milionários aí. Sim, é uma verdade. Então, agora olha só que interessante. O estudo da neurociência nos ajuda a entender isso daí. O adolescente, em especial o adolescente, é uma fase onde ele arrisca mais. Porque ele quer uma emoção diferente. Trabalha muito mais em ações dirigidas pela amígdala do que pelo lobo frontal. O adulto não. Com crenças já construídas, já perdeu alguma coisa alguma vez, lembra? Nosso cérebro é projetado para nos proteger. Olha lá, isso aí pode te dar problema de novo. Aí ele fala, não, dor, eu estou saindo fora. Mas ele pode se reeducar em direcionar a sua mente para o que o prazer vai te proporcionar. Olha, aí há um novo casamento, aí há uma nova empresa, aí uma nova cidade, aí há um novo emprego, aí uma nova carreira, porque você foca no lugar certo. O que você está me falando então, professor? Que existem algumas coisas que nos impedem de mudar, de progredir, essas crenças que nos limitam, né? Sim. E você fez uma observação bem interessante, né? O fato de eu já ter vivido alguma experiência, né? E o meu cérebro vai voltar aquele filme, daquela sensação que eu tive, daquele momento. Para te proteger. Para eu não chegar a me expor àquela situação novamente. E isso vai fazer com que eu naturalmente volte para a zona de conforto, porque aqui é seguro. Exatamente. Só que você está se privando de uma experiência positiva que tem chance de acontecer. Entendo, professor. Então quer dizer que eu, por exemplo, voltando para a minha zona de conforto, naturalmente eu nunca vou sair da situação que eu estou. Não. Não tem progresso. Não há progresso. E a felicidade, olha só o que eu vou te falar. A felicidade está diretamente ligada ao progresso. Ninguém feliz não progride. Se não progride, não é feliz. E o progresso envolve risco. Eu ando hoje, você anda hoje graças a ter arriscado continuar andando. Imagina se a minha mãe tivesse falado, não tem jeito nenhum, a partir de hoje o Juninho não anda mais. Já caiu demais. Quantos, né? Andar é a coisa mais natural do mundo. Quantas vezes você dá uma topada andando? Naturalmente. Mas você é absolutamente capaz e competente de andar, não é? Sem dúvida. E ainda assim, às vezes você dá uma topada. Então, bem interessante. muda um conceito. A PNL muda conceitos pré-formados que te seguram. Sabe, como um balão.
Sabe um balão? Sim, balão. Que tem vários sacos de areia em volta dele? Sim. O que controla a altura é deixar os sacos de areia cair. Nós somos a mesma coisa. As crenças limitantes são esses sacos de areia que impedem você de voar. Pode colocar muito gás hélio ali dentro. Se o peso estiver ali, você não vai subir. E você, eu falo isso às vezes num curso de PNL, e as pessoas não gostam muito a princípio, porque tem uma crença, e crença você defende. Não, crença é uma coisa que fica, né? Tem coisa que gravada no fundo do ser humano, né? Lá na parte. E fiquem atentos, porque quanto mais você defende um ponto, mais você tem que dar atenção para questioná-lo. Só aprende e muda quem questiona. Quando você for abordado em algum assunto e você falar, esse assunto eu não quero nem discutir. É porque já existe uma crença tão forte ali. Em relação a isso. Existe um filme e um livro baseado em física quântica que é maravilhoso. Eu sugiro que seja postado no vídeo isso aí. Chama Quem Somos Nós. Não é crença, ali é ciência. É a crença explicada na forma de ciência. Quem nasce pobre, morre pobre. Não é verdade. Tem um monte por aí que nasceu pobre e é milionário hoje. E aí? Tem umas histórias bem interessantes de superação e de dedicação que mudaram muitas histórias. Não são uma nem duas. Então não são as circunstâncias. É para alguns. Se você acredita que seu pai é um alcoólatra e por isso você vai ser um alcoólatra, amém. Você vai ser um alcoólatra. Agora, se você acredita que pode mudar essa situação, você também pode mudar. Literalmente, nós temos tudo em nossas mãos. Tudo, tudo. Nós temos a capacidade de fazer de nós mesmos o que você quiser. Isso é ciência. Não é religião, não é crendice, não é misticismo. Isso é ciência. As pessoas que normalmente são bem-sucedidas, elas acreditam muito na capacidade de mudar. E errar, cair, tropeçar. E daí? Eu ando hoje graças a isso. E ando bem, né? Apesar da idade, com quase meio século de vida, mesmo quando eu tropeço um pouco mais. Sim, faz todo sentido. Na verdade, as experiências que você teve te trouxe até aqui. E o progresso dependeu naturalmente de superar muitas das dificuldades que te foram impostas na sua trajetória. E isso com a PNL naturalmente é muito mais fácil, né? Com certeza. Bacana. Olha só que interessante. Se você ouvir bons conselhos, você vai ter uma tendência a ser bem-sucedido, certo? Sim. Agora, bons conselhos são dados por pessoas que já erraram seguindo um julgamento errado, concorda? Sim. Não conheço ninguém que dá um bom conselho que não tenha uma experiência negativa por detrás. Sim. Não é? Faz todo sentido. Então, até mesmo os bons conselhos nascem, a sabedoria nasce do erro. Exatamente. Não é para entender mal e dizer, não, vou sair errando. Eu erro que vai fazer. Existe o bom senso, existe a prudência, existe ponderar, mas é sempre a risco. Se eu saio de casa para trabalhar, a risco. Se eu estou trabalhando numa empresa registrado, eu tenho risco. O meu patrão pode perder muito dinheiro e ninguém receber esse salário na segunda-feira. Não há garantias. Professor, você observou lá durante a palestra, né, de estar no modo automático, né, as coisas acontecerem de modo automático, sem nenhum controle próprio, né? Uma pergunta aí para quem também não pôde vir. Como é que eu faço para sair desse modo automático, professor? O que eu preciso fazer para poder me reeducar, para poder ter uma postura diferente e tomar as decisões que eu preciso tomar? O que eu preciso fazer, professor? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Isso quer dizer que de alguma forma a palestra te impactou e está fazendo você já raciocinar? Isso me fez pensar durante, inclusive eu estou pensando ainda em algumas coisas que naturalmente acontecem, mas eu queria dividir um pouquinho disso com quem não veio, né, professor? Foi uma parte muito... A palestra inteira foi muito incrível, né? Mas essa parte realmente ficou bem fixa assim na minha cabeça, me colocou para pensar de fato. O piloto automático é criado para que você amanhã cedo não tenha que pensar
tudo de novo para você sair vivendo. Ele é bom, tá? O piloto automático não é ruim. É ele que te faz escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa, pegar o sapato, pegar a meia, colocar a gravata, colocar o terno, sem pensar. Imagina quanto tempo você teria que perder. Sim, você até comentou de dirigir o carro, né? Você engata ré e tal, e sai da garagem de maneira tranquila. Você levou muito trabalho para sair. Então, o piloto automático, ele é legal, ele é seu amigo. Só que quando você... como sair do piloto automático em situações que te prejudicam? Isso que é a pergunta que você está me fazendo. Sim, Poxa, quando eu vi, eu fiz de novo. Nossa, quando eu vi, eu posterguei novamente uma tarefa que tem que ser feita hoje. Joia. Então, assim, o piloto automático, ele está rodando. É uma programação que está rodando. Ele é legal. Quando você percebe, a palavra é percepção. Quando você percebe que alguma coisa está te prejudicando, você já notou. Quando eu menos espero, eu falei o que não devia para quem não precisava naquele momento inadequado. Puxa, eu vivo fazendo isso. Legal. Primeira coisa é mudar a sua relação de verbalizar com respeito àquela ação. Muda. Não existe sempre, não existe nunca, não existe nada, não existe tudo. Nós chamamos em PNL isso de quantificadores universais. Nada é tudo, ou nada é o tempo todo, nada é sempre. Como assim? Falar, às vezes, muda a relação que você tem com o que você acabou de fazer. Vamos mudar essa programação. Poxa vida, às vezes acontece de eu falar para a pessoa errada, no momento inadequado, alguma coisa que eu me arrepender.